Amém, queridos? Bom dia, graças e paz aos irmãos. Para quem não me conhece, acho que eu não. Você já estava usando os modos anteriores? O irmão, acho que eu vi ele aqui já, né? Eu sou o pastor José, sou pastor dessa igreja. Vou ministrar esse modo para vocês, né? Eu amo fazer isso aqui, gosto demais de estar aqui ensinando. Quem me conhece sabe, o Luca até riu. Eu gosto demais de fazer isso aqui, estava sentindo falta já. Mas a gente já vinha eu e o Luciano, meu filho, já alguns módulos. O Marcelo se afastou por um tempo, por questões de saúde. E a gente vinha ensinando, né, aí já alguns módulos aí. Então, o Marcelo fez os 2 últimos módulos e a gente está retomando agora para voltar aquele revezamento. Então, eu vou fazer isso aqui, meu filho, o Luciano, vai fazer o próximo módulo, e assim, o Marcelo o outro, e assim a gente vai começar a revezar para vocês também terem os professores diferentes, que não ficam olhando sempre para as mesmas caras, né? Estou gripado, mas não se preocupe, não é Covid, tá? Não é gripe, é uma alergia. Fiz um exame na sexta-feira, um exame meio incômodo, que acabou me prejudicando nesse sentido. Mas, vamos lá. Nós vamos trabalhar hoje, queridos, começar a trabalhar hoje, segundo aí a tua apostila, né, o módulo de anjos e demônios. Isso é conhecido em teologia, na teologia mais sistemática, tudo. Angelologia ou angelologia e demonologia, tá? São duas na teologia mais acadêmica, você vai estudar isso separadamente. Nós vamos aqui trabalhar as duas, tudo bem? Nós vamos trabalhar as duas juntas aqui, tá? Então nós vamos entender um pouco sobre anjos e demônios. Eu quero ler com você esse texto que está aí na capa, que é o texto de Hebreus 1,14, que diz assim: não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, algumas coisas a respeito dos anjos que nós temos e nós desenvolvemos ao longo da nossa cultura cristã. Acho que todo mundo aqui é de raiz cristã, seja do catolicismo, seja dos evangélicos, do meio evangélico. Todos nós aqui desenvolvemos em algum momento algumas questões em relação a anjos, alguns entendimentos em relação a anjos. E muitos desses entendimentos são equivocados. Então, o que nós vamos trabalhar hoje, ou a partir desse módulo? Nós vamos trabalhar isso tudo à luz da Bíblia. Então, muitas coisas, talvez, que você tenha entendido até agora a respeito disso, você vai falar assim, puxa vida, então estava errado? Não estava em conformidade com a Bíblia. Então, a nossa base do curso é Bíblia. Aquilo que está escrito é. Nós não vamos inventar nada, nós não vamos achar nada. Talvez um único tema tenha 2 ou 3 interpretações, eu vou apresentar as 2 ou 3 interpretações, não, visões daquilo, e você então vai entender aquilo que você crê. Mas a ideia é que nós vamos para a Bíblia. Então, mas eu acho que é assim, eu achava tanta coisa, e aí eu fui descobrindo ao longo da palavra, ao longo do estudo da palavra, que não era de fato o que eu achava, mas o que de fato valia é o que a Bíblia nos ensina. Ela é o nosso manual de fé e prática, o único manual de fé e prática. É nela que nós nos baseamos em tudo que cremos. É nela que nós firmamos a nossa confiança. Por quê? Porque é aquilo que Deus de fato fala conosco. A linguagem de Deus está ali para nós, com a ajuda do Espírito Santo para nós entendermos e tudo isso. Mas Deus não vem em pessoa falar com você, te ensinar algo diferente da palavra. Ainda que Ele viesse e falasse ao seu coração, como a gente crê que fala, ainda assim Ele falaria de acordo com a sua palavra, e não fugiria dela. Porque Deus não é ambíguo, Deus não fala 2 palavras, não tem 2 opiniões a respeito da mesma situação. Então, o que nós vamos trabalhar a respeito de anjos e demônios são coisas que a Bíblia nos ensina. Ok? Esse texto aí que nós lemos aí, né, vou lê-lo novamente. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Esse texto aqui, do autor de Hebreus, ele nos indica já de cara algumas coisas. Ele nos indica que os anjos são seres espirituais, são espíritos. Eles
podem se materializar? Podem. Eles podem fazer de alguma maneira? Podem. E, obviamente, tudo isso debaixo da ordem de Deus, debaixo do mandamento de Deus. Nós podemos vê-los se da parte de Deus, Deus permitir, ou Deus tiver dado a nós o que a gente chama de discernimento de espíritos. Nós podemos até vê-los, mas se Deus tiver dado a nós esse dom que vocês estudaram em dons do Espírito, correto? Eles, como diz o texto aqui, né, eles são enviados, são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, eles servem a nosso favor? Sim, eles servem a nosso favor. Sobretudo no meio evangélico, há uma prática muito comum, que nós vemos, com certeza, se você é do meio evangélico, você já viu, que é, vamos dar ordem para o anjo fazer aquilo, porque o anjo trabalha a nosso favor, vamos dar ordem para o anjo fazer aquilo, que o anjo vai guardar o meu carro, que o anjo vai guardar a minha casa, eu vou ordenar ao anjo, e os anjos vão lá e vão abrir os caminhos, e não sei o que lá. A gente tem sobretudo no meio evangélico, tem essa prática muito comum. É muito comum você ouvir falar isso. Quantos já ouviram isso? Certo? O que nós precisamos entender aqui? Aqui já começa a cair algumas questões aqui. Primeira questão é que os anjos servem a nosso favor, mas eles trabalham para Deus, não para você. Então aquela história de, não, anjos, cerquem aqui, porque eu estou ordenando em nome de Jesus. Não, espera aí, vamos lá, vai com calma. Vai com calma, não é bem assim. Os anjos servem a nosso favor, amando de Deus. Já muda um pouquinho, não muda? Já começa a mudar um pouquinho o nosso entendimento. Então, aquela história de você mandar o anjo dar um pau no demônio, desceu a marreta, não é assim que funciona. Você entendeu? Então, nós vamos entendendo isso à medida que nós formos trabalhando. E eles também trabalham a favor dos eleitos do Senhor. Não é de todo mundo, não é de todas as pessoas. O anjo ele não vai trabalhar a favor daqueles que não creem em Cristo. Entenda isso. Então não é bem do jeito que a gente imagina, certo? Aí na primeira página aí, nós temos a introdução. Quero ler e aí a gente vai trabalhando ela. Ô meu irmão, quem não pegou a apostila, desculpa, eu não vi que você não tinha pego a apostila. Quem não pegou a apostila, tem a apostila ali, embaixo do negocinho ali. A doutrina dos anjos, chamada em teologia de angelologia, tem suas polêmicas e controvérsias. Essas coisas que eu falei, para um pouquinho, essas coisas que eu falei começam a ser as polêmicas e as controvérsias, tá? Porque é ensinado em cima de um uso, de um costume, de um achismo que muitas vezes nem vem do meio cristão. Ele vem muitas vezes, inclusive, do meio espírita, do meio mais espiritista da coisa. Então vamos lá. Então, a doutrina chamada de angelologia tem suas polêmicas e controvérsias entre as diversas seitas religiosas, em alguns casos é protagonista de suas origens. Parem um pouquinho. O que o texto está nos ensinando aqui? Essa doutrina, muitas vezes, por causa do entendimento errado dela, ela inclusive é berço, é origem de algumas seitas religiosas. Por exemplo, você vai estudar sobre o mormonismo. O mormonismo, ele surge a partir da mensagem de um anjo, chamado anjo Moroni, ao fundador da seita. E esse anjo, ele traz um livro que é a verdadeira história de Deus, que ele é a parte da Bíblia. Muitas coisas que estão escritas naquele livro, quase todas na verdade, elas vão contra aquilo que a palavra nos ensina. Ou seja, apesar de você imaginar que os mormons creem em Deus, que creem em Jesus, e tarará, 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 você vai entender que eles vão ter um outro livro, uma outra literatura, que sai fora da palavra de Deus e vai ensinar outras doutrinas, que não vão
de acordo com a palavra. Por quê? Por causa dessa mensagem desse anjo Moroni aí. Nós temos também, por exemplo, dentro do meio cristão, nós temos também uma prática no catolicismo de adorar ao santo anjo. Tem até imagem, sei lá, enfim. Que é uma coisa também que nós vamos entender daqui a pouco que não tem fundamento. Nós vamos entender o porquê disso. Nós temos dentro do meio evangélico, os neopentecostais, por exemplo, que dão ordem a anjos, que adoram a anjos, que fazem ministrações com anjos. Tem uma situação que eles se reúnem no lugar e eles vão fazer ministrações com os anjos. E aí eles chamam os anjos para que os anjos ministrem diretamente naquela pessoa que está sendo ministrada. Isso é muito complicado. Partindo-se do princípio que os anjos servem a nosso favor, mas amando de Deus, quando você faz isso, não são os anjos de fato que vêm, né? Você imagina, você consegue começar a entender como é que funciona isso? Então, no meio neopentecostal, no meio evangélico neopentecostal, tem-se muito esse tipo de prática, de dar ordem a anjos, de botar, que é aquilo que eu falei no começo. O islamismo, por exemplo, Maomé também recebe a visita de um anjo. Que Maomé, na verdade, o islamismo, na verdade, ele é uma das poucas religiões que eles têm um único Deus. Na época de Maomé, era praticamente tudo era politeísta, tinham vários deuses. E aí vem esse anjo e revela para Maomé, supostamente, que existia um único Deus. Uau, que legal, maravilha. Olha, além do cristianismo, agora nós temos, ou do judaísmo na época, né, que era o judaísmo que tinha, agora nós temos também o islamismo que tem também um único Deus. O problema é que esse único Deus do islamismo não era o nosso Deus, era Alá, que não é o mesmo que o nosso Deus. Você entende? Então, muitas seitas, elas se valem dessa figura do anjo, desse entendimento errado da figura do anjo, para trazer engano sobre as pessoas. E por que normalmente elas fazem isso? Normalmente as seitas, você vai poder estudar sobre isso, nós temos um módulo já sobre seitas e heresias. E você vai entender que as seitas, elas têm algumas coisas em comum. Já falei isso em outros módulos, talvez você já tenha ouvido, se você já ouviu, estou reforçando. Elas têm algumas coisas em comum. Uma delas é literatura à parte da Bíblia, uma revelação, que normalmente vem no caso aqui de um anjo, certo? Ou de um ser espiritual qualquer, certo? Então, outra é que tem um profeta além de Jesus, por exemplo. Tem Maomé, tem a Ellen White, tem, por exemplo, aqui. Então, você vai ter profetas aqui. E a maioria delas também, elas são exclusivistas. Só elas levam à salvação, o resto não. Então, são 5 características, acho que mais comum entre elas. Não vou me lembrar de todas aqui de bate-pronto, mas que elas têm essas características. E uma das características bem fortes nelas é essa questão desse anjo que traz essa mensagem. Seguindo ali a leitura, né? Esses seres são adorados nas mais antigas e diversas religiões. Vamos ver alguns textos aí? Colossenses 2,18. Gente, pode interromper, tá? Para você perguntar, para você fazer algum comentário. Talvez a pergunta que você vai fazer, eu vou responder ela mais para frente no texto, mas eu dou uma pincelada só para você não ficar no ar aí. Colossenses 2, versículo 18. Diz assim: ninguém vos domine a seu arbítrio, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão, inchado na sua carnal compreensão. Então aí nós vemos
o apóstolo Paulo falando aos Colossenses. Em Colossenses havia algo muito estranho. Havia algo assim, na igreja de Colossos, havia se infiltrado pessoas que tentavam minar o cristianismo. Então ali em Colossos você encontrava o legalismo, que eram os judeus ou judaizantes, né, que se diziam cristãos, mas ainda tinham muito do judaísmo neles. Então o que eles faziam? Eles tentavam trazer para dentro do cristianismo usos e costumes judeus ainda. Então eles tentavam fazer uma espécie de mistura ali. Uma delas, por exemplo, que você precisava se circuncidar. E Paulo já havia ensinado que a circuncisão era Cristo. Então eles tentavam trazer outras formas de salvação a não ser Cristo. Outra era o gnosticismo, que separava aquilo que era bom, daquilo que era espiritual, como algo sagrado, e aquilo que era carnal como algo totalmente vil, totalmente, me foge a palavra agora, mas totalmente que não prestava. Profano, obrigado. Então o que acontece? Quando você faz isso, você tem duas situações. Se o espiritual é bom e o profano é ruim, então tudo que eu fizer aqui não tem problema. Porque, afinal de contas, já é profano mesmo. Então eu posso ter a prática que eu quiser. Então eles misturavam o legalismo, eles misturavam o gnosticismo, certo? Mais o que já vinha do cristianismo, mais o próprio cristianismo. Então isso aqui, na verdade, é a fórmula da heresia. Então Paulo estava combatendo isso, e entre essas coisas tinha culto a anjos, como ele diz aqui no texto de Colossenses 2,18. Havia pessoas que cultuavam anjos, faziam cultos específicos para anjos. Entende? Então, idolatria, adorar a criação ao invés de adorar o Criador. Esse é o conceito de idolatria. Vamos lá mais um texto, em 1 Coríntios. Gente, nós vamos ler vários textos, tá? A gente vai... Lembra que eu falei que isso aqui nós vamos ver Bíblia? Então, 1 Coríntios 10, é isso que nós vamos fazer, ver na Bíblia. Versículo 19, nós vamos ler até o 21. Mas que digo? Que ídolo é alguma coisa? Ou que sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com demônios. Não podeis, pois, beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Então vamos entender aqui. Lembra que eu falei no começo que muitas vezes você faz aquela ministração com anjos e tal, e você conclama os anjos para vir? Pois é, que não são demônios. A idolatria é exatamente isso. Quando você idolatra o santo anjo, o anjo não sei o que lá, o anjo Gabriel. Eu tinha um conhecido meu, eu ia falar que era irmão em Cristo, mas hoje eu creio que já não é mais, não entendo como mais irmão em Cristo. Mas que ele ia fazer, na época a gente tinha alguns eventos na igreja, que a gente inclusive se deparava com situações de expulsar demônios, de fato. Né? E ele chamava o anjo Gabriel, aliás, o anjo Miguel. Não, anjo Miguel, agora, em nome de Jesus, vem cá, e não sei o quê. Eu falo, puxa, rapaz, tu é poderento mesmo, hein, mãe? Chamar Miguel, você é o cara mesmo, hein? Entendeu? Por causa desse entendimento de que o anjo ele tem algum poder que não seja um poder que vem de Deus. Ou acharmos que tem anjo isso, anjo... Não, vamos entender uma coisa, anjos são seres espirituais criados por Deus. Para trabalhar a nosso favor? Ok, mas todos eles estão sujeitos a Deus. Então, pela idolatria, quando o texto aqui nos mostra que muitas vezes a gente acaba oferecendo adoração não a anjos, mas a demônios. Porque se você prestar atenção nos textos, vou dar alguns textos que os anjos se materializavam e iam conversar com os homens de Deus. Lembra de algum texto assim? Eu não vou lembrar,
o endereço, mas o anjo de Deus veio para conversar com alguém. E a pessoa aí se abaixar, se ajoelhar, com o rosto em terra, porque o anjo veio conversar. E aí o que o anjo falava? Opa, sou conservo seu. O anjo não aceita a adoração. O anjo que aceita a adoração são os anjos caídos. Daí que eu falei que a Igreja Católica erra nesse sentido de adorar a anjo, o santo anjo e tudo mais. Por quê? Porque quando você oferece adoração a esse anjo, você não está oferecendo adoração a esse anjo, você está oferecendo adoração a demônios. Os demônios aceitam a adoração. Recebem essa adoração no lugar de Deus. Então, o que nós precisamos entender aqui? Que espíritos maus ou demônios acabam agindo por meio da idolatria. Acabam encontrando legalidade de alguma maneira, porque você os chamou para agir por conta dessa idolatria. Então nós não podemos, de maneira nenhuma, desprezar essa doutrina, como diz o texto aí, né? Mas então a gente tem que conhecer isso. Seguindo o texto, diz assim, aliás, vamos ler mais um texto aí. Apocalipse 9. Os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem a demônios e aos ídolos de ouro, de prata e de bronze, e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, e nem dos seus frutos. O que nós entendemos nesse texto? Que sempre houve e sempre vai haver a idolatria. Nós aqui em Apocalipse, nós estamos lendo os acontecimentos dos últimos tempos. Então nós estamos vendo que isso sempre houve a idolatria. Nós vimos isso acontecer lá em Colossos, nós vimos isso acontecer lá no Velho Testamento. Quem estudou o panorama do Velho Testamento vai ter visto isso também. Então nós vamos entender que a idolatria sempre houve e sempre vai haver, até que Jesus de fato faça-se consumir todas as coisas, consumar todas as coisas. Então nós, como cristãos, que nos lemos como cristãos, que nos entendemos como cristãos, precisamos tomar cuidado e conhecer essa doutrina, como diz a próxima parte do curso, para que nós não sejamos enganados e incorramos inclusive em idolatria. Nós não caiamos no erro de idolatrarmos a criatura no lugar do Criador. Fica claro isso para vocês, gente? Vocês estão quietinhos assim? Vocês estavam quietinhos assim com o Marcelo também? É começo. Uhum. Exato. Você tem hoje, o João tocou num assunto interessante. Essa observação do Jonathan é o que diz aqui, ó. Por atraírem tanto interesse da cultura popular, acabam se tornando personagens de filmes de terror. Essa apostila está um pouquinho desatualizada nesse sentido. Dá um pouquinho só. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas quem assistiu aqui Lúcifer? Está vendo? Não levanta a mão não, bateu de vergonha não. Mas a série é boa, bem produzida. Mas a série é legal. Mas o que ela faz? Queridos, não se iludam, por favor. Eu, como seu professor agora e como pastor, não o seu pastor de alguns aqui, mas não de todos, né? Mas como pastor, eu me sinto obrigado a te dizer, cara, não faz isso. Não se iluda, tudo que você ouve, tudo que você lê, tudo que você assiste, de alguma maneira vai interferir no seu entendimento e na sua leitura das coisas. Isso chama-se macrovisão. Tudo que você lê, assiste, vê, vai dar uma mudadinha na tua macrovisão, ou seja, na forma que você enxerga o teu universo, o teu cosmos,
Tua macrovisão não, falei errado. Tua cosmovisão. Falei macrovisão na verdade é cosmovisão. Tua visão do seu cosmos, do seu universo. Aí você assiste uma série dessa, que, poxa vida, eu sou um homem hétero, mas o cara é bonito, hein? O trem do diabão lá é bonito. Não assisto a série, tá? Nunca assisti. Mas é bonito, o cara é inteligente, o cara faz até bem, gente. Ajuda a polícia. Olha o cara, velho. O cara faz justiça. E aí isso vai mudando a tua concepção. Isso vai mudando a tua visão disso. Qual que é a estratégia de Satanás para nos seduzir? Se fazer de anjo de luz. Então, meu irmão, não vou envergonhar você, mas se você assiste isso, está na hora de você parar. Para que a sua visão não seja deturpada, corrompida por uma visão romantizada e pior, enganosa. Isso é sofisma, tá? Aquelas coisas que parecem verdade, têm elementos de verdade, mas que são recheadas de mentira. E aí entra na sua mente e você passa a acreditar no todo como se o todo fosse verdade. Pastor, mas eu tenho filtro, afinal de contas eu tenho 20 anos de crente, eu sei quem é Satanás. Tá, você assiste quantas horas dessa série? Alguém sabe quantos capítulos tem essa série? Quantas? 5 temporadas. Certo? Vamos pôr 40 minutos? Faz a conta alguém para mim aí. De quanto tempo? Quantas horas isso dá? Qual foi a última vez que você gastou 15 minutos, 20 minutos parado com a Bíblia na mão para ler? Mas é 40 minutos por dia, pastor. Eu não vou pedir de novo para você levantar a sua mão aqui, mas se eu pedisse para levantar quem lê 40 minutos de Bíblia por dia, e você levantasse a mão, eu ia sair envergonhado pela porta. Entende? E aí você coloca mais lixo na tua mente do que ensino bíblico, palavra de Deus. Desculpa, gente, eu estou pregando, é característica minha, tá? Perdão. Perdão. Mas eu estou dando um exemplo que nós falamos isso, e a cultura popular, esse assunto é um assunto interessante. Repare que toda a questão espiritual chama a atenção do ser humano, ele quer saber. A maioria das pessoas cai no espiritismo porque alguém chegou nela e falou assim: olha, Lucas, você tem mediunidade. Você tem um poder em você que você não tem noção. Pronto. Converteu o cara ao espiritismo. Por quê? Porque o ser humano, ele é um ser espiritual, ele tem nele um vazio, um buraco tão grande, que foi arrancado lá no Éden, quando Adão pecou, que é o desligamento de Deus, que ele foi desligado de Deus, ele morreu espiritualmente, que ele sente falta disso. Há alguns que dizem que é o buraco do tamanho de Deus. Certo? Que ele busca essas coisas, ele tem ânsia, ele quer saber essas coisas espirituais. Aí Hollywood, as grandes empresas, os grandes streamings, eles perceberam isso. E foram lá vamos dar o que eles querem. Eles não querem algo para idolatrar? Lembra do povo de Israel, quando Moisés subiu e ficou 40 dias no monte? Faz-nos um Deus. E aí a gente vai e faz. E isso tudo no meio secular, naqueles que não se reconhecem e não são cristãos, ok. Mas nós, é mesmo, sério. Entende? Então a gente acaba consumindo esse lixo, e aí eu creio muito seriamente que Satanás se vale dessas coisas
para mudar o nosso entendimento a respeito de quem de fato é Satanás, da questão do mal, do que de fato é mal, do que de fato é bom, traz confusão no nosso entendimento. Então, por isso que a gente precisa estar atento a esse tipo de coisa. Por isso, né, nós não podemos desprezar esse entendimento aqui. Parece ser um assunto bobo de teologia, né? Anjo, demônio, pô, sabe que, né, os demônios são anjos caídos, legal, bacana, tudo. Sabe que tem anjo bom, anjo mau. Sim. Mas o que tão importante assim a gente precisa entender disso para colocar isso como um módulo do curso de teologia? Isso que eu estou te falando. Não ser enganado. Não ser ludibriado pelo engano que nos é despejado dia a dia aí. Aham. Meio controverso, né? O médium judeu. Uau! Pois é. Pois é. Olha, na verdade isso aí é adventismo. É adventismo. Porque Miguel, Jesus para o adventismo é o anjo Miguel. Percebe? Mais uma, eu não tinha citado essa do anjo aqui, mais um entendimento errado a respeito de anjo, né? No adventismo. Então são coisas que nós vamos tendo que entender e assimilar bem para que nós não sejamos enganados. Então nós não podemos desprezar essa doutrina na vida da igreja, pois nosso principal inimigo, Satanás e seus demônios, são anjos caídos. Entenda isso, meu irmão. Nós aqui da Igreja Reformada, VIDE, agora eu falo em nome da minha igreja, nós não cremos nós não temos a prática de libertação, porque nós entendemos pela palavra que isso não é bíblico, né? Quebra de maldições e tarará, a gente entende pela palavra que isso não é bíblico, né? Você não pode quebrar algo que Deus fez. Então, primeiro ponto disso tudo, né? Mas nós não podemos negar que existe uma guerra espiritual. Essa guerra de fato existe. Existem anjos bons e anjos maus, e anjos que vão sim buscar nos desviar da palavra de Deus e daquilo que Deus nos ensina, e vão tentar trazer danos a nós. E existem os anjos, Jesus e seus anjos. Isso de fato existe. Nós não podemos negar isso, não dá para negar isso. Eu sou reformado, não dá para negar isso. Isso a gente vê acontecer, certo? Então nós precisamos entender essa doutrina de fato para saber que também Satanás e seus demônios são anjos caídos, certo? E eles podem sim nos trazer danos. Dentro desse tema, nós temos alguma hierarquia formada, certo? Vamos ver o texto de Efésios 6. Também nisso aqui há um entendimento muito errado a respeito de anjos. Efésios 6. Exatamente. Sim. Tem muito disso, e nós vamos chegar nesse ponto aí. Esse ponto é um dos mais errados.
Então, Efésios 6, versículo 12, vai dizer assim para a gente a palavra, ó. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades e contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você percebe aqui principados, potestades, príncipes desse mundo, forças espirituais ou hostes espirituais, que são, né, segundo essa hierarquia, elas são aqueles demônios, né, mais ralézinho. Existe sim essa hierarquia no mundo espiritual. A questão é que pode ser o demônio mais forte, o general dos demônios, pode ser o general dos demônios. Todos os anjos, e aqui eu coloco anjos bons e anjos maus, estão sujeitos à autoridade de Deus. Todos os anjos. Era da parte de Deus. Ah, mas você está dizendo que Deus infringe o mal. Então Deus não é bom. Não, vamos lá. Aí você vai entrar em outro campo da teologia que é complicado. Mas o que eu quero dizer para você? Deus é o único ser que infringe juízo dele sem macular a sua glória e a sua bondade. Porque ele é totalmente justo. Totalmente justo. Se ele não praticar a justiça, nos casos em que são necessários a justiça e o juízo de Deus, ele estaria sendo injusto. Então, para não macular a glória dele, ele faz coisas como o que o irmão falou: infringir juízo. Entenda uma coisa, que talvez eu fale no final, mas, se eu não me engano, Calvino dizia isso. Agora eu estou em dúvida se é Calvino ou se é Lutero. Um dos dois. Dizia que Satanás é o cachorro bravo de Deus. Ele só vai até onde Deus permite. A vida de Jó prova isso. Acho que nós vamos ler, inclusive, esse texto aqui. A vida de Jó prova isso para nós. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que existe essa hierarquização? Existe. Onde as pessoas erram? Onde o Jonathan chamou a atenção. Ah, então as potestades são aqueles demônios que tomam conta do país. Olha, gente, esse aí é dos brabo. Esse aí você não vai para a batalha com ele sozinho, porque se você for para a batalha com ele sozinho, ele vai te destruir. Sofisma, é verdade. Isso é verdade. Por que ele vai te destruir? Porque você foi sozinho. Então vamos fazer o seguinte, vamos juntar, esse aí tem que ser o pastor. Vou mais longe para você, esse aí nem o pastor dá conta. Esse aí não pode ser o pastor, esse aí tem que ser o bispo. Mas o bispo também não, esse aí não, você tem que entender que esse aí o território dele é grande. Esse é o generalzão, esse é o cara que todos os outros batem continência. Então esse aí você tem que chamar, sabe quem? O apóstolo. Aí sabe o que acontece? Você quebra um princípio principal, que toda autoridade, ela está no nome de... Não é você, irmãozinho. Não sou eu, irmãozinho. A autoridade está no nome de Jesus. E aí você chama a igreja, e você faz aquele movimento. Não, agora nós vamos derrubar esse principado, agora não é mais principado, agora é potestade, que domina a cidade. E nós vamos aqui, sabe o que nós vamos fazer? Agora nós vamos cercar a cidade. Nós vamos dar 7 voltas na cidade. E nós vamos ungir agora a cidade. E nós vamos fazer isso. Tudo errado. Autoridade no nome de Jesus. Não existe territorialidade. Sei lá, o termo. Não existe território para demônio. Todo demônio está sujeito à palavra de Deus, ou à ordem de Deus. Todo demônio, todo anjo, seja ele bom ou mau, está sujeito à autoridade de Deus. Eles não podem agir fora daquilo que Deus permita que eles ajam. E aí o texto continua dizendo,
né, na segunda parte do texto aí, que a nossa luta, então, não é contra a carne, contra sangue, né, não é contra, mas é contra os principados e potestades, nos lugares celestiais, ou nas regiões celestiais, ou nas regiões celestes. E aí, né, que lugar que é isso? É contra essas hostes, esses demônios, a nossa luta é contra isso, e é nas regiões celestes. Regiões celestes nós temos aí, na Bíblia, registrado 3 céus. Nós temos o céu firmamento, nós temos o céu regiões celestiais, que na verdade é o mundo espiritual, que não necessariamente está nas alturas. O mundo espiritual coexiste com o mundo natural. Nós estamos aqui, existe um mundo espiritual aqui ao nosso redor. E o terceiro céu, ou os céus dos céus, que é a habitação de Deus. Então, aonde esses demônios agem? Nas regiões celestiais. Ou seja, esses demônios agem aqui, nesse mundo espiritual que eu e você não vemos, a não ser que tenhamos visões espirituais, aquela questão de discernimento de espírito e tudo mais. Senão, a gente não enxerga. Então, eles estão a todo tempo agindo. Então, essas hordas, elas trabalham nessas regiões celestiais. Então, nós não brigamos, nós não lutamos contra a carne, nós lutamos contra seres espirituais demoníacos e não lutamos também na nossa carne, na nossa força, aqui no meio natural. Nós lutamos contra isso espiritualmente. Vamos lá, gente. Vamos pegar aí do tópico 2, definição desses seres espirituais. Né? Tópico A aí diz assim: anjos, em latim, angelos, no grego, ângelos, ou no hebraico, malak. Tá? A palavra original muitas vezes é usada para homens enviados por Deus a uma missão. Vamos ver essa situação aí, que às vezes esse nome é dado para o líder da igreja, é dado para um determinado homem de Deus que está debaixo de uma missão de Deus. Então vamos ver aí, no Evangelho de Lucas, vamos ver um exemplo desse, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo 24. Vamos ler até o 27, tá? Não está marcado, mas vamos ler até o 27. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João. Aqui Jesus falando acerca de João, falando a respeito de João. Que saístes a ver no deserto uma cana abalada pelo vento, mas que saístes para ver um homem trajado de vestes delicadas, eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que vos envio o meu anjo. Está vendo aqui como ele se refere aqui? E anjo aqui, nesse sentido, ele tem a conotação, aliás, na conotação não, o significado de mensageiro. O meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Então, aqui é um exemplo de que muitas vezes esse nome de anjo ele é atribuído a pessoas com uma missão na Bíblia, alguém para realizar uma missão. Então, aqui, queria dizer que era de fato um anjo, um ser espiritual? Não, era um homem encarregado de uma missão. Então, por isso eles usam aqui o termo anjo, que é a mesma conotação de mensageiro, missionário. Né? E também Apocalipse 2:1. Vamos lá no Apocalipse 2:1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Tomei outra? O que vamos entender aqui? Que aqui ele está falando direcionado a carta das igrejas, né, que ele fez, as 7 igrejas, e está sendo direcionada ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, ao bispo da igreja, ao líder daquela igreja, certo? Então, muitas vezes o termo anjo ele é usado dessa maneira também, de relacionar ele ao pastor, ao líder da igreja. Por isso que muitas vezes
até no meio, no nosso meio, mas o anjo da igreja. É legal, acho meio pomposo, mas é legal. Não está biblicamente errado, tá? Eu acho meio desnecessário, mas enfim, é um texto, é um uso também da palavra anjo no sentido de ser mensageiro. Significado: enviados ou mensageiros, que na realidade são as suas funções, certo? Na verdade, o nome anjo, ele faz alusão a uma característica dele, que é ser mensageiro. E aí a gente vê naquele texto de Hebreus 1:14, que fala que eles são mensageiros, né, são anjos ministradores enviados por Deus para servir em nosso favor. Algumas características, né? Eles não são eternos, foram criados por Deus em algum momento da eternidade passada. O que isso quer dizer? Os anjos, eles são seres espirituais, sim, mas eles não são, na verdade, como eu já disse aqui, vou reiterar para você entender, para você gravar, se você não ouviu, você ouve a primeira vez, se não ouviu, você grava. O único eterno é Deus. De fato, eterno é Deus. Por quê? Qual que é o conceito de eternidade? Eternidade, na verdade, é um atributo dos atributos que são intransferíveis de Deus. Eternidade, onisciência, onipresença, onipotência. São atributos intransferíveis, que Deus não transfere. Então, Ele é o único eterno. Por quê? Eternidade consiste em não ter início e não ter fim. Ele não existe, Ele é. Ele não veio a existir, Ele é desde sempre, desde a eternidade. Então esse é um atributo intransferível de Deus, e os anjos não são eternos. Eles são seres espirituais? São. Eles são imortais? São, mas eles não são eternos, certo? Eles foram criados por Deus em algum momento da eternidade passada. Vamos entender essa questão da eternidade passada. Também estou repetindo isso aqui. Antes de existir todas as coisas, antes da formação de tudo, da criação, eternidade passada. Criação para frente, advento do homem, advento da criação, tudo que acontece ali, plano de Deus, kairos de Deus, cronos de Deus. Quando tudo finalizar, que vamos para a glória, que Jesus trazer o seu juízo, que tudo acontecer depois do Apocalipse, depois da volta de Jesus, depois de tudo restaurado, eternidade futura. Entende? Tudo isso faz parte do kairos, tempo de Deus. Dentro do kairos nós temos eternidade passada, cronos, existência do homem e tal, e eternidade passada, viver com Deus na eternidade futura, viver com Deus na glória. Ok? Isso é o tempo. E os anjos foram criados nessa eternidade passada. Lá, quando? Não faço ideia. Mas na eternidade passada, certo? Eles foram criados em algum momento ali. Neemias, como é que nós sabemos disso? Vamos ver o texto de Neemias. Como eu falei, isso aqui, a gente vai basear tudo isso em Bíblia, tá? Neemias, capítulo, cadê? 38. Acho que eu peguei. Isso, eu li errado. Neemias 9:6. Por que eu olhei 38? Olha de baixo. Neemias não tem 38, né? Só tu és Senhor, tu fizeste os céus e os céus dos céus e todo o seu exército. A terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Então aqui nós vemos que Deus chama esses seres de exército dos céus. Ele criou também o exército dos céus. Então é uma criação de Deus. Então eles são criaturas. Sendo criaturas, a gente volta para aquele conceito de que criaturas não devem ser adoradas. Elas devem adorar e não ser adoradas. A função da criatura é adorar. Então nós vemos aqui que os anjos, eles são criação de Deus. Em Jó, agora sim, capítulo 38, no versículo 4, nós vamos ler até o 7. Aqui é um questionamento de Jó, que Jó faz com Deus, e Deus responde, só desse jeito aqui para Jó, só uma respostinha básica.
Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber, se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Quem estendeu sobre elas o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Vamos entender aqui. Jó aqui ele menciona então a presença dos anjos do céu aí no versículo 7, ó. Ele está descrevendo a criação, ele está descrevendo quando ele pôs os limites em tudo, que ele estava criando o momento da criação, ele está descrevendo isso para Jó. E questionando Jó, onde você estava? Para você me questionar, onde você estava, né? Quando eu estava criando tudo. Quando eu estava criando isso e tal. E aí ele menciona aqui, ó, quando as estrelas das alvas juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Aqui é criação. Então, filhos de Deus aqui não eram homens, não eram cristãos, não eram pessoas eleitas por Deus para serem filhos. Não era isso. Aqui ele está se referindo a seres espirituais, aos anjos. Então, primeiro, ele está mencionando aqui que na criação os anjos estavam presentes e jubilavam, e se alegravam, certo? No Velho Testamento, aqui é Velho Testamento, tá? Jó, primeiro livro da Bíblia, na verdade, né? Na cronologia correta, é o primeiro livro da Bíblia. Em Jó, é o Velho Testamento. E no Velho Testamento não se chamava nenhum homem de filho de Deus. Se chamavam, por algumas vezes, nós vamos ver daqui a pouco, por algumas vezes se chamavam os anjos de filhos de Deus. Certo? Então, aí nós vemos que eles estavam lá antes da criação de todas as coisas. Salmo 48, versículo 2. Eu não quero deixar texto para trás, gente, só para acelerar a aula, porque é importante você formar esse conceito na sua mente. Desmanchar aquele conceito do Lúcifer. Ah, está brincando. Salmo 148. Gente, alguém pode ler para mim, por gentileza? A primeira coisa que nós entendemos aí é o seguinte, primeiro, é aquilo que eu falei sobre a criação, louvar, adorar. A função da criação, adorar, e não do ser adorada. Você ia perguntar? É que você levantou a mão, achei que você... Então, a função da criação é adorar, a função do Criador é ser adorado, né? Primeira coisa que nós entendemos aí. Segundo, no final aí, no versículo, no último versículo, versículo 5, nos diz o seguinte, que Cristo é a origem de tudo, inclusive dos anjos que foram citados nesse mesmo texto, certo? Vamos ver, deixa eu ir lá, Salmos 148, não deixar passar nada. Sou meio chato com isso, não vou deixar passar nada, nenhuma informação. 148, versículo 2, né? Então, louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Então, debaixo da ordem de Deus, que todas as coisas, de Jesus, que foram criadas todas as coisas. Certo? Vamos lá. Colossenses 1,13. Que nós vamos começar do 13. Para dar contexto. Vamos lá. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo que foi criado, tudo foi criado por ele e para ele. Note que aqui ele está colocando tudo, e tudo é todos. Então ele está dizendo o seguinte, que até os principados e potestades, esse termo aqui é usado justamente para
indicar para nós que existe aquela hierarquia que eu te falei, foram criadas por Jesus e para Ele. Então, aquilo que eu falei, o diabo e seus demônios, eles não têm mais poder do que o Senhor permita que eles tenham. Não imagine, a gente tem uma noção, acho que vocês aprenderam isso não sei, enfim. Não tenham uma noção que Satanás está sentado no seu trono no inferno, essa é a visão que a gente tem normalmente, né? Todo mandão, né? 4 metros de chifre, feião, mandando em todos os demônios, o quê? E Deus está lá, Jesus está lá lutando com seus anjos desesperadamente por nós, e tá, os 45 minutos do segundo tempo, aliás, na prorrogação, Jesus consegue vencer, aleluia, glória a Deus. Não mesmo. O inferno está reservado para Satanás e seus demônios, para pagar lá, para viver lá a eternidade, sendo punido por tudo que fez e faz. E Satanás trabalha dentro da vontade de Deus. Não é, ele milita contra nós? Com certeza. Dentro da vontade de Deus. Isso tem um nome, chama-se soberania. Não vai até onde Deus não permita que ele vá. O irmão Marcos citou Jó. Leia Jó que você vai entender o que eu estou falando. Aham. Eles vão trabalhar, exatamente, eles têm tempo de vida aqui, tempo de vida assim, né? Tem validade aqui. Eles sabem que vai chegar um determinado momento que eles vão ter, né? Vai chegar o juízo, Exato. Certo? Então eles vão trabalhar, sim, duramente para tentar nos trazer danos, para tentar, né, lutar contra Deus, sim. Mas eles sabem onde eles vão. Eles têm a consciência daquilo que eles podem e não podem fazer. Certo? Então, Cristo é a origem de tudo, inclusive dos anjos citados nesse texto. Potestades, principados e tudo mais. Tópico C. Eles são muitos, uma grande quantidade representada pela palavra exército. Note que na Bíblia eles são frequentemente taxados como exército dos céus, né? Exército de Deus e tudo mais. Daniel 7, no versículo 10, vamos ver lá. O rio de fogo manava e saía diante dele, milhares e milhares o serviam, milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Aqui ele está. Note que aqui, você nota aqui em Daniel, nesse texto, sobre, assim, na verdade no livro de Daniel todo, né? Mas você nota nesse texto aqui uma similaridade muito forte com o Apocalipse? O livro de Daniel é conhecido como Apocalipse do Velho Testamento, ou mini Apocalipse, porque ele fala muito das profecias que vão se cumprir. E aqui ele está justamente falando sobre isso, né? Do juízo de Deus, e ele está falando que milhares de milhares, milhares de milhares, não é milhares e milhares, é milhares de milhares, imagina milhares e milhares desses, e milhões de milhões, ou às vezes na sua Bíblia aí está miríades, tem alguns textos que está miríades. Miríades é algo que é incontável. Se você procurar no dicionário o conceito, você vai ver que é algo que é praticamente incontável, impossível de se contar. Então aqui nos demonstra que de fato os anjos são muitos, mesmo, né? Hebreus. Hebreus, capítulo 12, versículo 22.
Mas chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Aqui também, falando aqui da visão de Moisés, né? E que ele chegaria então com a Jerusalém celestial, novos céus, nova terra, com essas miríades, ou com esses muitos milhares de anjos, né? Então, novamente, aqui a citação de milhares de anjos, porém agora, olha aqui a particularidade desse texto. Esse texto está no Novo Testamento. Então, fala-se no Velho Testamento e também no Novo Testamento. E também o texto de Mateus 26, desculpa. Também Novo Testamento. Mateus 26, 53. Ou pensas tu que não poderia agora orar a meu Pai, e ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Aqui Jesus, né, falando que quando Pedro desembainha a espada e tudo mais, ele fala: peraí, calma. Você pensa que se eu não mandasse, pedisse ao meu Pai? Olha uma particularidade desse texto aqui, que eu falei e mencionei, e quero destacar ela aqui. Jesus diz assim, ou pensas tu que eu não poderia orar ao meu Pai, e ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Jesus, obviamente aqui é Jesus na sua humanidade, é o homem Jesus, dizendo que ele oraria ao Pai, pedindo anjos. E aí a gente dá ordem a anjo, né? Percebe? Aqui é Jesus, obviamente falando na sua humanidade. Jesus foi 100% homem e 100% Deus. E por horas a gente percebe essa humanidade em Jesus, por horas a gente percebe já a divindade de Jesus. Aqui é uma hora que a sua humanidade diz assim: olha, se eu quisesse, oraria para meu Pai, ele mandaria. Né? Repreendendo a Pedro, que desembaiou a espada para defender Jesus. Mas a questão aí é que está falando de 12 legiões. Uma legião de soldados romanos, que era o contexto que Jesus estava ali, no Novo Testamento, sobretudo nos Evangelhos, ele tinha aproximadamente 6.000 soldados. Então, se você fazer a conta disso, dá 72.000. Então, claro que Jesus falou isso é uma hipérbole, tá? Jesus usou uma figura de linguagem chamada hipérbole, um exagero. Ele jogou alto, né? Mas se a gente fosse levar ao pé da letra, é como se ele tivesse dito assim: eu não mandaria, meu Pai mandaria 72.000 anjos aqui, facilmente, se eu orasse por ele, para ele pedindo, né? Mas o que eu quero dizer, que sim, é muita quantidade, é muito grande a quantidade de anjos que estão nos céus. E aí você pensa, né? 1/3 foi jogado para a terra. É demônio pra caramba. Vamos lá. Gente, desculpa a chupação de cana aqui, mas minha alergia tá braba. Vamos lá. Tópico D aí. Eles não podem se multiplicar ou reproduzir-se conforme a sua espécie. Eis que prevejo uma treta. Vamos lá. Mateus 22. Mateus 22, versículo 30. Porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão, como os anjos dos céus, como os anjos de Deus no céu. Porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Aqui, Jesus ele foi confrontado com aquela questão da mulher, né, que se casou com o irmão, o marido morreu, casou com o irmão para suscitar
suscitar descendência e tudo mais. Ele fala assim, e no céu? Os fariseus tentando pegar Jesus no contrapé. E no céu, como é que vai ser? Com quem que ela vai estar casada? E aí Jesus diz isso. Né? Na ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamento. Serão como os anjos do céu. Isso mostra para nós que os anjos, eles não têm relação sexual. Porque eles não são, não dá para se casar, não tem isso. Na teologia, aceita-se a ideia de que eles são assexuados, né? Por causa justamente, perdão, desse texto, né? E aí você pergunta, tá bom, mas lá em Gênesis 6, no capítulo 1, lá até no versículo 1 até o versículo 4, vai falar que eles já sabem da treta, daquela história de que os gigantes são filhos de mulheres humanas com anjos. São os nefilins, né? Como é que é isso, pastor? Eu acho que eu vou terminar a aula com isso. Que horas são? Deixa uma treta para você pensar. Tá certo. O texto diz isso mesmo. Vamos lá. Isso não está na apostila, tá? Isso é só uma treta que normalmente as pessoas pesquisam na internet, vão atrás, tentam descobrir como é que funciona, se não é, e tem umas discussões e tudo mais, só para a gente ter uma noção de como isso de fato funciona. Gênesis, capítulo 6. Alguém pode ler para mim, gente? Para dar uma economizadinha aqui. Eu tenho que pregar ainda. Lê bem alto aí para mim, por favor. 6, do 1 ao 4. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Quantos já ouviram falar nessa questão aí, que os gigantes eram filhos dos anjos com as filhas dos homens? Já viu? Oi? Né? Sim, sim. O que vocês acham? São ou não são? Pelo texto que vocês leram. Se os gigantes de fato são filhos de anjos, com as mulheres humanas. O que vocês acham, gente? Não? Vou fazer uma enquete rápida aqui. Quem acha que não, quem acha que sim? Quem acha que não? Quem acha que sim? Aham. 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 Então a gente precisa olhar o texto. Isso. Vamos entender o seguinte, existem 3 posições, só para a gente deixar claro isso. Existem 3 posições a respeito desse assunto. Pastor, isso é importante? Eu garanto para você que pelo menos alguns de nós aqui já fomos questionados com relação a isso. Sobretudo aqueles caras que
Os teólogos de internet, aqueles caras que vão querer saber a cor da asa do anjo, querer saber se Adão tinha umbigo ou não, né? Se Noé levou um casal de cupim na arca, sabe? Aquelas coisas que não tem relevância nenhuma, mas que a pessoa quer saber porque são curiosidades bíblicas. Sei lá, né? Vai saber. Mas é um tema que dá treta, porque é o seguinte, se ele não levou, como é que tem? É a mesma coisa do umbigo de Adão. O umbigo o que é? É onde estava ali o cordão umbilical. Adão não teve mãe, e aí? Como é que faz? Você entende? Então, estou brincando para quebrar o gelo, mas assim, o que eu quero dizer com isso? Essas pessoas que têm esse tipo de curiosidade besta, que não tem nada a ver, que não, né, sim, muitos deles, inclusive, para contestar a Bíblia, né, eles vêm com essas conversas. Eles têm interesse nesse tipo de assunto aqui. Então, às vezes, nós, gente séria, que quer aprender, que está aqui no domingão, né, investindo 2 horas do seu tempo no domingo, de manhã, que é o dia de dormir, de descansar do trabalho, de desestressar, comer um churrasquinho com a família, você está aqui aprendendo, às vezes é confrontado com essa situação e às vezes não sabe responder. Então, temos 3 posições a respeito disso, distintas. Primeiro, os filhos de Deus, eles seriam anjos caídos, que assumem forma ou corpos humanos, certo? E se manifestam fisicamente, teriam se manifestado fisicamente. Então, os nefilins, eles seriam, né, esses homens de grande estatura mesmo, né, grandão mesmo, do jeito que a gente sempre ouviu falar, certo? E por isso, eles, por serem grandes, por serem fortes, eles eram grandes guerreiros. Porque tinha, inclusive, né, a maldade vinda dos pais, né, a carnalidade vinda dos homens, né, e o tamanho necessário, quer dizer, a fórmula do sucesso, né, o super soldado. Né, é o cara que, né, a gente vê filme querendo criar isso. Né. Exato, é o Capitão América às avessas. Né. A segunda posição é a posição mais política. Essa é uma posição genética. A segunda posição é uma posição mais política, que diz o seguinte, que os filhos de Deus eram nobres, influentes, certo? Pessoas importantes, e as filhas dos homens eram plebeias, filhas de servos, certo? E os nefilins seriam, então, sendo os nobres, os pais, e as mães seriam plebeias, então seria como se fosse aí o bastardo. Por ser bastardo, essas pessoas seriam maus, violentos, esses gigantes, certo? Sem clemência nenhuma. Então eles atribuíam a maldade ao tamanho físico, certo? É uma forma de enxergar. Então o cara matava um monte, era sem clemência alguma, terrível, cara. Então eles imaginavam que era grande. Na história você vê algumas coisas que são assim mesmo, né? Que as pessoas têm essa ideia de ser grande relacionada à violência. E a terceira posição é uma posição mais espiritual. Os filhos dos homens seriam os descendentes de Sete, como o irmão lhe falou, certo? E as dos homens, as filhas de Caim, certo? Os nefilins, então, eles seriam homens de renome, como o texto diz, certo? Força, autoridade e não preservavam mais a verdadeira religião, não estavam afastados de Deus, certo? Essa terceira posição é a mais aceita, certo? A segunda posição, que eles seriam filhos de Deus, nobres, influentes e tal, é meia furada, quase não se conta com ela. A primeira é bem assumida também, certo? Seriam filhos dos anjos com filhos de homens, talvez seja assim. Você junta isso, a curiosidade de um homem com o mundo espiritual, você tem o sucesso de bilheteria garantido, sem dúvida. Né? Mas a terceira posição é a mais aceita, mas também não é unanimidade, tá? Não é todo mundo que aceita ela, tem as suas particularidades. Por que ela é mais aceita? Primeiro, né, como a gente vê nesse texto, no texto de Mateus 22, vamos ver Mateus 22? Aí já estamos falando do Novo Testamento.
Ah, eu vi esse filme. É Los Angeles. Cidade dos Anjos. Cidade dos Anjos. Eu lembrei de Los Angeles, porque Los Angeles é Cidade dos Anjos. Pensa no anjo que deu ruim para ele, hein? O cara tenta ser... Eu vou dar um spoiler. É filme velho. Depois você tiver... Ele quer ser um anjo caído. Se apaixona por uma humana e ele quer viver com a humana como homem. Aí o que acontece? Ele consegue cair. Ele até sobe num prédio, né? Ele consegue cair. E aí ele... Logo depois que ele cai, a menina morre. O resto você assiste para não dar spoiler. De vez em quando eu dou essas, tá? De vez em quando eu dou uns spoilers nervoso. Já acabei, já deu ruim. Falei Mateus, né? Mateus 22. Vê o versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo... Ficou bravo quando eu dei spoiler. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição não se casam, nem se dados a casamento, mas serão como anjos do céu. Como anjos do céu. Então, vai até onde? Vai até o... até aí. Então, assim, vamos lá. Então, primeiro, sendo eles assexuados, não poderiam ter filhos, certo? Não dá para ter filhos. Segundo ponto que nós vemos é que os nefilins existiam antes dessa união. Quer ver? Vamos lá. Gênesis 6, capítulo 4, onde a gente estava. Vai ficar mais claro quando eu ler o texto. Gênesis 6, capítulo 4. A gente leu do 1 ao 4. Olha como a gente precisa olhar para a Bíblia e fazer a interpretação do texto. Ler, inclusive, a interpretação de texto. Não apenas a interpretação teológica, mas a interpretação de texto. Ele diz assim, olha: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos dos homens entraram as filhas... Quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Olha o tempo desse texto. Olha, naqueles dias, ele está falando daqueles dias ali, havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. Então, naquele tempo havia gigantes, e também depois, quando os filhos de Deus entraram. Então, se havia depois, tinha um antes. Esse antes que ele está falando aqui, havia gigantes antes desse tempo. Então, se havia antes, como é que eles eram filhos de... Você entende? Como é que eles eram filhos dessa união? Antes dessa união, havia gigantes também. O texto deixa bem claro isso, certo? E outra coisa bem séria aqui, que nos leva a crer a essa questão, nessa terceira aqui. Eu não estou induzindo você, tá? Você crê naquilo que você entender melhor aí, pesquisa melhor e tudo mais. Mas o que eu quero dizer com isso? Olha, outra questão é que os anjos caídos no Velho Testamento, eles não são... os anjos caídos, eles não seriam chamados filhos de Deus. Os anjos, sim. Os anjos caídos, não. Os anjos que não caíram, esses eram chamados de filhos de Deus. Os anjos caídos, você não encontra ele falando a respeito disso na Bíblia. Então, não dá para dizer que esses filhos de Deus seriam os anjos caídos. Certo? E aí... Você vê, ó, eles teriam que se materializar. Certo? Teriam que se materializar. Beleza, se materializou. Tá. Mas só que aí eles são... Você vai vendo que uma coisa vai fechando a outra. Como que ele vai ser chamado, então, de filho de Deus? Ainda que fossem anjos que se materializaram, eles se materializaram.
Não seriam chamados. Você entendeu? Não dá, não fecha a conta. Então, por isso, talvez essa seja a mais aceita, tá? Essa, inclusive, é a que eu creio. Então, o Marcelo, por exemplo, ele crê que são filhos de anjos. Certo? E ele tem bons argumentos para isso. A gente já discutiu bastante sobre isso. Ele tem bons argumentos. Certo? Mas eu creio assim. Mas aí você vê o jeito que você crê aí, o jeito que você imagina. E quanto a Golias? Mas Golias era gigante. A Bíblia fala, a lança de 3 metros e tal. O cara parecia uma lançadeira de tecelão. Não sei o quê. Papapá. De fato, ele era grandão mesmo. A Bíblia dá a medida dele. O que a gente faz com isso? Pois é, essa é uma das teorias que ele tinha. Que ele tinha gigantismo. Ah, mas só que aí a gente cai num problema aí. A gente vai para outros problemas. Por exemplo, os servos de Davi mataram os descendentes de Golias, que também eram gigantes. Percebe? Hã? Pode ser. Entendeu? Pode ser. Então, uma das possibilidades é o gigantismo, certo? Outra possibilidade é ele ser descendente dos refaíns, que eram de fato um povo de grande estatura, eles eram de fato altos, né? Um povo grandão, né? Tipo, sei lá, vamos lá, os alemães para nós. Você põe um alemão perto do brasileiro, mas... Você entendeu? Então pode ser que de fato eles tenham... Havia muitos casos de gigantismo, havia, sei lá, ou seriam descendentes de refaíns, e por isso eles seriam grandes, fortes, e por isso seriam recrutados por esse exército para lutar, como armas, talvez como Golias, próprio Golias, certo? Porque de fato ele era grande, segundo o que o texto fala, né? Mas Golias não tem nenhuma relação com esses gigantes aqui de Gênesis. Porque depois dessa passagem de Gênesis, teve o dilúvio. Entende? Então, por isso, talvez, essa terceira aqui, que eles eram, na verdade, né, filhos de Deus, eram os descendentes de Sete, e filhos dos homens eram os descendentes de Caim, isso, seja mais aceita. Porque ela tem mais base, ela tem mais consistência do que as outras, certo? Você fala de ser os filhos... Sim. Então, aí eles seriam de fato, né, aí, homens de renome, de força, de autoridade, de maldade, né, de violência na guerra. Talvez esse seja ela é a posição mais aceita, talvez por conta desse peso nos argumentos, né? Mas se quiser saber, por exemplo, sobre a primeira, o Marcelo tem bons argumentos também. Você conversa com o Marcelo. Entendeu? A gente discorda nisso. Graças a Deus, né? Temos. Mas, pastor, o que isso me ajuda na salvação? Nada. Absolutamente nada. Você salva pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É isso que você precisa saber. Isso aqui é só para te ilustrar um pouquinho sobre essa questão de anjos, porque é uma discussão, como o Jonathan disse, é uma discussão recorrente. Você vê debates sobre isso e tudo mais, né? Para a gente só ter argumentos para isso. Bom, pastor Luciano? Comentou aqui, né, sobre aquela questão do núcleo, né? Núcleo duro. Isso. Eu pensei muito nisso porque a gente tem visto o crente está se dividindo muito Sim. por conta de assuntos que não são relevantes da salvação. Sim. Das heresias, estou falando de assunto, falando de teologia mesmo. E às vezes o pessoal se ofende, né? Perde a amizade. Acho legal colocar isso como eu creio, mas céu não. Mas isso não coloca entre a irmandade
isso não nos torna, não é assim, né? Essa discordância entre nós não nos torna, nos separa como irmãos. Nós continuamos sendo irmãos. A questão que nós precisamos tomar cuidado só para vocês contextualizarem, me dê mais 2 minutinhos só para explicar como o Marcos está falando. Existe em teologia uma questão chamada de núcleo duro e núcleo mole. Na verdade, não é nem teologia, a gente emprestou isso. O Luciano pregou sobre isso e emprestou isso, acho que da filosofia, eu acho. Que é o seguinte: são algumas coisas que são. Imagine um corpo redondo, certo? No meio desse corpo, um outro núcleo. Imagine uma espécie de uma célula. Em volta desse núcleo, você tem o que a gente chama de núcleo mole, certo? Que são coisas que você pode discordar, são assuntos que você pode crer diferente. Um exemplo, vamos lá, questão dos anjos é um exemplo. Eu creio que foi Nefilim, eu creio que não foi, eu creio que foi filhos dos anjos, eu creio que não foi. O que isso muda para a salvação? Nada. Eu creio que, um outro exemplo aí, bobo, me ajuda aí, gente. Mulher pode ser pastora? Pode. Na Bíblia não tem. Na Bíblia, segundo a Bíblia, isso não, né? Mas você tem pastora, mas a igreja é bíblica, ela prega a salvação pela graça, bonitinho e tal. Beleza? Beleza. Não é o que Paulo orienta, não é o que a Bíblia orienta. Ok. Mas, vamos lá. Núcleo duro. Salvação. É por obras ou pela graça? Salvação, eu creio que é por obras. Você mexeu no núcleo duro. No núcleo duro ele não pode ser diferente. Isso define quem de fato é crente, quem de fato é cristão e quem não é. Aonde de fato Jesus está e onde de fato você está. Então são coisas que a gente precisa entender. E nesse núcleo base, nesse núcleo duro, são os fundamentos basilares da nossa fé. Você quer ser neopentecostal, você seja. Você quer ser pentecostal, você seja. Você quer ser calvinista, você seja. Você quer ser puritano, você seja. Nesse núcleo duro você não pode mexer. Porque ele é a verdade bíblica, ele muda tudo. Se Jesus de fato é Salvador, certo? Totalmente Salvador, único e suficiente Salvador, ou se ele é parcialmente Salvador. Se a graça é suficiente ou se a graça vai precisar ainda das tuas obras. Isso chama-se monergismo e sinergismo. Se você não participa da salvação, se ela é totalmente pela graça de Deus, sem mérito, sem merecimento, sem nada que você possa pagar para merecer, ou se você é o responsável pela sua própria salvação, mesmo que em pequena parcela. E outras questões também, a Trindade, por exemplo, se Jesus é o Filho de Deus. Trindade, se a Trindade... Olha como isso é sério, a gente não se apercebe disso. Isso é uma parte do núcleo duro. Excelente. A Trindade Deus é um Deus trino, que é um único Deus, mas subsistem 3 pessoas, ou eles são 3 pessoas diferentes? Isso muda o núcleo duro. Os 3 da Trindade são iguais, ou é Pai, Filho e Espírito Santo? Porque se for Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos aqui uma hierarquia. Então, nós temos um Deus maior, um Deus médio e um Deus menor. Então, nós temos um politeísmo. Entende? Olha quanta coisa que esse núcleo duro carrega que não pode ser mexido. Que nós temos que ir para a Bíblia, se afundar a cara na Bíblia, estudar, buscar, aprender, para que nós não creiamos errado. Entende? Basicamente é isso. O núcleo duro é aquilo que você pode até discordar. Pode até discordar. Pastor, na minha igreja eu tenho dízimo, na minha não tem dízimo. Núcleo mole.
Você entendeu? Núcleo mole. Ok, se tiver dízimo, se a igreja vai bem com isso, ok, sem problema. Ah, não tem, né? Não tem, né? Não tem como. Sim, sim. Sim. Às vezes a gente incorre em heresia por não entender essa questão, entendeu? Então, assim, você é reformado, você é calvinista. Ah, então, nossa, todos os arminianos são. Não, peraí, vamos lá. Como que esse arminiano crê? Ah, eu sou reformado, o outro é pentecostal. Como que esse pentecostal crê na questão do núcleo duro? Nas questões basilares da fé? Ele crê corretamente? Ele crê, ele é irmão. Oxi! Ó, então nós retomamos, a partir da aula que vem, nós retomamos aqui, nós fomos até o D, né? Beleza. Aí nós retomamos do E aí. As escrituras usam várias expressões para referir-se a anjos. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento tão gostoso que passamos aqui, discutindo a respeito da Tua palavra, discutindo a respeito de anjos, de demônios, entendendo de fato o que a Tua palavra nos ensina. Que esse ensino de hoje, Senhor, nos traga não apenas um conhecimento intelectual, nos traga também um crescimento de espírito, um crescimento na graça e no conhecimento do Senhor, que nos ajude a entender o Teu caráter, nos ajude a entender a Tua vontade, os Teus intentos em relação a nós, em relação a tudo que está ao nosso redor. Nos torna pessoas melhores, nos torna pessoas mais maduras em Ti. Tira de nós, Deus, todo ensino errado, todo sofisma, tudo aquilo que cremos até hoje que não vem da Tua palavra, e coloque em nós apenas o Teu Espírito para que saibamos que tudo aquilo que foi ensinado de fato vem do Senhor. Nos leva, Senhor, debaixo da Tua segurança, do Teu zelo, guarda-nos no restante desse domingo, nos dê um dia, Senhor, abençoado na Tua presença. Sê conosco nesse dia, sê conosco nessa semana, e que estejamos nós aqui, querendo o Senhor na semana que vem, para aprendermos mais um pouco a Teu respeito. Te louvamos e Te exaltamos no nome de Jesus. Amém.